pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora! Pra lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. Ha! O tapa da vida. Olá, lindezas e lindezas desse Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um Psicotapa Oficial. Esse podcast incrível, maravilhoso, sensacional, que eu queria bater os tapas da vida, gente. Porque a vida é só tapa, às vezes carreta, às vezes helicóptero, às vezes passa por cima mesmo e por aí vai. Bom, esse programa aqui, ele é patrocinado pela empresa Espaço Mariana Moura, que é um espaço maravilhoso para você cuidar de você. Ela faz massagens incríveis, massagens relaxantes, assim, porque a gente precisa dessa parada para aguentar aí o tranco e os tapas da vida. Então eu vou deixar o link aqui da Mari para que vocês conversem, batam um papo com ela e com a equipe, que vale a pena cada apertada. E bora pro episódio de hoje, que é uma lindeza muito especial que o universo me trouxe. O universo que chama Mário. Mário, um beijo pra você, maravilhoso da minha vida. A gente vai chegar lá. Bom, essa lindeza aqui do dia, ela é de Cubatão. Eu achei legal essa curiosidade dela. Ela é publicitária. Hoje ela faz um MBA em ESG, que é vinculado à mitigação de riscos em desenvolvimento sustentável aí pela PUC de São Paulo. Ela rala muito tchan no corporativo. Quem é de corporativo aí sabe que a vida não é gostosa. Os boletão aí, a gente faz a coisa acontecer. Ela faz yoga. Ela tem uma questão espiritual muito gostosa, assim, forte. Isso é importante para ela e para mim também, que a gente consegue explugar no campo do universo de fato. Acho que fé tem que ser discutida num plano abrangente e por aí vai. E puxando o gatilho da sustentabilidade, do qual a gente é muito conectado, o tapa de hoje é sobre a sustentabilidade e o predador atual do planeta. Por isso, seja muito bem-vindo, Andréa Ferreira, amiga do Mariozito, para debater esse tapa gostoso comigo, que você me plugou uma Pandora. Ah, obrigada, Titi. Tô bem feliz de estar aqui. Você é muito gata, mano. Me chama sempre, assim, minha autoestima tá lá em cima. Ah, é porque você tá de vermelho e esses seus cabelos grisalhos, do qual compartilhamos aqui uma nuvem, eu acho um charme. E você tem cabelo curtinho, que eu acho outro charme. E o plus é aqui que você passa a maquiagem. Sensacional. Andréa, Déia, a gente tem conversado muito sobre sustentabilidade aí nos últimos dias, essas agendas caóticas, e você me plugou, assim, coisas horríveis, mas boas. Eu gostei. Eu tenho que tomar cuidado pra não ser a Cavaleira do Apocalipse. Mas eu gosto do seu Cavaleiro do Apocalipse, do seu questionador. Mas você sabe que um dia eu aprendi, agora recentemente mesmo, essa coisa de, como é que fala? Da gente mediar conflitos, que é melhor você vender uma esperança do que uma desgraça. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso mesmo, viu? Repensar nisso? Como é que a gente comunica a desgraça, mas vendendo uma esperança, assim. Olha, você me trouxe um dado que eu pesquisei de uma Big Tech, que tem alguém aí, um grande CEO, que ele vende o caos de maneira muito política e bonita. E como você foi parar nessa área sustentável? Nossa. Assim, eu trabalhei muitos anos em agência, né, por isso que eu conheço o Mário, né, a gente trabalhou muito, viramos muita noite lá, e aí eu fui convidada para trabalhar em uma indústria, né, aí eu queria mesmo conhecer o outro lado, né, do balcão, como a gente fala, e aí foi muito interessante, porque um dos trabalhos que eu tinha que fazer, eu cuidava dessa marca, né, eu era gerente dessa marca. E aí falaram assim pra mim, a gente quer fazer uma campanha pra essa marca, e essa marca, pra dizer que ela é sustentável, né? Aí eu falei, cara, tipo, eu sou gerente dessa marca e eu não sei se essa marca é sustentável, né? Então eu vou investigar. E aí, muito descrente, assim, né? Fui investigar e comecei a abrir um mundo, né? Fascinante, assim. Aí foi até, eu falei pro meu chefe na época, eu falei assim, cara, agora eu tô apaixonada pela empresa que eu tô trabalhando, porque realmente tinham coisas muito impactantes mesmo, né, positivamente falando, de práticas importantes e pessoas, assim, que faziam por paixão também, né, e faziam muita coisa boa. Aí eu falei, cara, acho que tem alguma coisinha ali, né.
E aí, uma vez, eu fazendo um job, né, lá em Paraisópolis, sei lá, fui ser uma jornalista, né, para entrevistar, era para um programa de comunicação interna. E aí eu cheguei lá 5 horas da tarde, né, a gente tava, essa marca estava fazendo uma ação de impacto social lá, né, um programa que tem voltado para educação e capacitação. E aí eu cheguei lá 5 horas da tarde, eram 11 horas da noite, eu tava assim, enlouquecida, com o microfone na mão, falando com todo mundo, querendo saber e tal. E aí eu fui embora, assim, revigorada, eu não tava cansada, né? E me sentindo muito bem, assim, eu falei assim, cara, achei meu propósito. Achei meu propósito. E aí passei um tempo, assim, falando, putz, vou ter que sair, né, do mundo corporativo, porque não combina, mesmo sabendo, né, das práticas que essa empresa que eu tava com a marca, tinham, né, e verdadeiras, assim, bem importantes mesmo. E aí eu falei assim, ai meu, putz, vou ter que sair, porque... E aí um dia, assim, eu tava em alguma reunião, e aí falavam alguns números, assim, e eu falei assim, cara, mas espera, assim, eu posso fazer isso aqui, e assim, onde tem dinheiro pra causar mais impacto. E aí, enfim, foi acontecendo, aí eu fiz o MBA, né, me formei, e aí veio um convite, assim, voador, assim, do nada. Eu já tava bem cansada também, né, mais de 22 anos trabalhando em agência, e aí fazendo a mesma coisa do outro lado do balcão, e eu já no meu propósito. E eu assim, sei lá, às vezes eu ia trabalhar chorando, assim, eu falei, ai, gente, né, não... E assim, eu acho que pessoas... muito voltadas para essa coisa do espiritual, né? Porque, né, hoje eu sou umbandista, né? Eu posso me chamar de macumbeira. É importante frisar isso. Que Eu você posso é, chamar, eu posso me chamar de macumbeira, né? Sou macumbeira com muito orgulho, mas mesmo desde criança, assim, eu tinha muito essa coisa do espiritual, né? Muitas experiências e tal, né? Então, eu sempre... Obviamente, né, não vou ser aqui poliana, falar, ai, nossa, dinheiro. Eu gosto de dinheiro, né, com uma boa ascendente em touro lá, eu gosto de dinheiro. Mas, precisa ter alguma coisa ali, um tesão, assim, uma coisa que, né, acende, né. E eu já tava nessa fase, tipo assim, eu tava indo pelo dinheiro, assim, só, né. E aí, veio um convite voador, assim, né, eu pedi muito pra minha pombagira. Obrigada, Maria Padilha. Eu pedi pra ela, chorando, assim, falei, por favor, me ajuda. E aí, meio do nada, assim, do nada, né? Eu fui construindo, Nossa, né, do nada. essas coisas, mas assim, eu não imaginava que isso ia acontecer, assim. E aconteceu, né? Aí eu virei gerente de sustentabilidade, né, dessa marca, dentro de uma empresa multinacional muito grande, que com uma consciência de sustentabilidade bem importante, né? E foi isso, né? E aí eu comecei a estudar mais, né? E entendendo mais. E hoje é muito louco, assim. Eu fiz uma apresentação essa semana, né? De um programa que a gente tem que eu defendo, assim, com unhas e dentes, e cabelo e tudo, né? E alma, que é muito importante, que é um programa de logística reversa que a gente tem, que é da marca, né? Apesar de ter um olhar setorial, é da marca. E aí eu comecei a pensar assim, como é que eu vou falar, né, sobre isso e tal, né, e era uma palestra que estava rolando na Fiesp. Falei, cara, eu vou começar a falar para as pessoas que sustentabilidade não é sobre abraçar árvores, é sobre você também não ter vergonha de falar sobre impactos financeiros. Porque a sustentabilidade, né, no olhar moderno, né, não é, ai meu Deus, eu tenho que proteger o rio. Eu tenho que proteger o rio porque eu preciso mitigar riscos, né? Então, assim, impacto na comunidade, e é risco o quê, gente? É risco financeiro, né? Por que todo mundo fala de SG? Porque lá atrás, né, as pessoas começaram a falar assim, não, peraí, né? Se eu invisto nesse investidor, tá? Que é dinheiro, a gente tá falando aqui no mundo capitalista, né? Pô, se eu investir nessa empresa aqui e ela acontece um desastre, a reputação da empresa cai, as ações vão perder valor, tem o prejuízo de multas ambientais, sei lá, pagar
como é que fala de processo, gente? Multa de processo? É processo quando a pessoa vai processar. Enfim, você paga indenização, tal, né? Não, você falar o custo imagem, né? Não, imagem, não, assim, custo de imagem de grana mesmo, né? Então aí os caras começaram a perceber isso, eu falando de uma forma bem, assim, simples, mas... E aí começaram a falar assim, não, mas eu vou ter que começar a olhar, eu vou investir onde a empresa olha para isso. E aí, né, eu acho que se fortaleceu mesmo essa questão do ESG, né? Isso aí é na minha visão, na minha história, na minha cabeça. Mas voltando, e aí eu tava lá e assim, eu falei, como é que eu vou começar essa apresentação, né? Eu falei assim, cara, eu vou começar a falar do Triple Bottom Line, que foi de 1998, de um cara que eu não vou lembrar o nome, né, que é muito importante. Deixa aqui nos comentários depois. Exato, é um economista, eu acho que é economista, sei lá. Mas esse cara, né, e ele falou, cara, assim, já não é mais o tempo das empresas olharem só para o lucro. Porque elas precisam entender que elas impactam e são impactadas. Então, eu preciso olhar não só para o lucro, né? Então, eles chamam de profit, mas tem que ter people and planet. Então, é um tripé da sustentabilidade, né? E aí, eu fiquei pensando assim, cara, as pessoas têm vergonha de falar que sustentabilidade é sobre dinheiro também, sobre economia, né? E eu comecei a levar isso, assim. Eu falei, cara, eu vou começar a falar isso nas minhas apresentações, porque... que nem eu tava te falando, né, do apocalipse, talvez você mudar também a perspectiva, né, acho que ajude também as empresas a terem mais consciência. Enfim, nem sei se eu tô respondendo tudo que eu tô falando. Não, você tá certo. Indo. E vamos lembrar aqui que a gente tá na cara do gol da COP30. Gente, a COP30 ela vai acontecer aí nos próximos dias, e assim a gente tem, é uma discussão global, que ela tem que ser tratada de forma séria, como deve ser conduzido mesmo. E ela vai acontecer agora em Belém, ali colado na Amazônia, já faz parte da floresta amazônica de fato, e a gente precisa debater essas questões de maneira séria. A gente tem dados aqui horríveis. Por exemplo, aqui painel IPCC. 2024 foi o ano mais quente já registrado no planeta, com temperatura média global de 1,5 acima do normal. Isso é muito impactante para esse grande globo azul, porque a Terra é redonda. Vamos reprisar algumas coisas. E quando a gente vê isso, né, que também o Brasil perdeu mais de 15% da Amazônia desde os anos 80, e que a floresta alimenta, quer dizer, o retrofit da floresta, né, que acontece, a gente falou disso, começa no Saara, alimenta a Amazônia e expande globo afora. Isso é muito sério. Isso impacta diretamente o dinheiro, o bolso de muito empresário, que quer, de fato, fazer o lucro, mas precisa manter a gente de pé, né? É o mínimo. Com certeza. Como que você enxerga tudo isso, Déia? Essa grande polêmica do COP30. Pessoal, assim, né? Atenção, pessoal que mora aqui na Grande São Paulo. A falta de chuva tem a ver com a Amazônia. Galera. Então, assim, não é o que eu tenho a ver com isso, todo mundo tem a ver com isso, assim. Ai, dá esse tapa, essa rafa, assim. Todo mundo tem a ver com isso, assim, tava pensando, tia, eu nem sei se eu vou responder a tua pergunta agora, mas... Tá tudo bem. Só a gente, eu acho que tem tudo a ver, assim, né, da discussão da COP e tal, mas... eu acho que eu vou apanhar, mas eu não tô nem aí. Assim, eu acho que é bem importante... que eu fiquei pensando assim, falei assim, cara, tem uma pesquisa que ela foi feita antes da pandemia, durante a pandemia, ou depois da pandemia, não sei, mas assim, foram pelo menos 2 momentos de pesquisa que ela mostrava que as empresas, a sociedade começou a cobrar no mesmo peso as empresas e os governos, né? E aí, eu acho que isso é um reflexo da COP, por exemplo, né? Então, assim, você tem lá o Blue Zone, que é, né, só dos grandes chefes de Estado, e tem a Green Zone, que aí vão, né, associações, né, indústria e tal, ali falar, né? Então, e é super importante, né? Eu acho que tem que ser cobrado, não sei se igual, né? Talvez, eu acho que as corporações mais, até, mas o governo tem um papel importante de criar as leis, de debater e tal, para que isso, né, tenha importância. Mas eu fiquei pensando numa coisa, falei assim, cara, usando esse exemplo, né, atenção, pessoal da Grande São Paulo, né, vocês sabem das notícias, né, de, né, transformar esgoto em água, enfim. Mas eu fiquei pensando assim, né, dessa coisa muito doida de, quando eu era criança, e assim, eu escovo o dente e sempre fecho a torneira.
Porque eu aprendi isso numa campanha né? Eu vou tomar banho, eu abro o chuveiro, mesmo no frio, quando eu estou no chuveiro, né? E por aí vai. Mas por quê? Eu aprendi na campanha, sabe? Quando eu era criança, assim. Por que isso não acontece mais? Verdade, faltam campanhas. A quem serve isso? Nossa. Né? Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, o mundo tá acabando, a mídia tá noticiando. Meu Deus, vão, né? Sim, gente, vão mesmo. Logo, se não foi esse ano, talvez daqui a uns 2 anos, ano que vem. Mas assim, por que não faz uma campanha para as pessoas se ligarem de não ficar, tipo assim, lavar a louça com a torneira lá já jorrando, pegar a mangueira lá, porque, pô, os meus vizinhos ficam lá, mangueira, dá vontade de ir, né, pegar a mangueira e enforcar, mas assim, você entende? Assim, não tem essa consciência. E aí, falando de tripé, não é só o governo, não são só as corporações. Se a sociedade não se conscientiza e não se mobiliza, não mobiliza os outros também. Você entende? Então, assim, a COP é super importante, fala-se muito disso, ela é necessária, mas, cara, a quem a gente vai acionar para acionar esse terceiro grande poder, que é o poder da sociedade? Mas se a gente, né, não traz o nível de consciência, por isso eu falei, quem serve isso, né? O nível de awareness mesmo, de consciência que as pessoas precisam ter sobre o que ela tá fazendo agora ou deixando de fazer, impacta ela mesma. E quanto mais pobre você for, mais impactado você é. Entende? Então, assim, eu acho que muito importante a COP, de novo, mas, cara, eu acho que a gente tem que começar a discutir, assim, por que a gente não está falando sobre conscientizar a população, assim. Aí uma coisa muito doida, mais doida ainda que eu tava pensando, Titi, era assim, cara, um monte de gente, assim, o povo jogando, né, come o sorvete, joga no chão, você ficou horrorizado. Eu vou lá e pego, né. E aí eu fico pensando assim, e às vezes a pessoa com a criança pequena, assim, na rua. Aí eu falei assim, gente, assim, é tamanha a falta de consciência, assim, o cérebro tá tão comido dessa pessoa que ela tá gerando uma geração que com certeza, né, que isso é a princípio, não é, da sustentabilidade, assim, com certeza não vai ter o mesmo que ela. Não vai ter os mesmos direitos, o mesmo jeito de viver, não vai ter. E a pessoa continua fazendo. Exato. A pessoa continua não separando lixo, a pessoa continua abrindo lá a torneira e indo pra... Cara, ela tem noção que essa pessoa, essa criancinha que tá nascendo agora, revolucionário isso, gente, sei lá, chocante. Ela não vai viver as mesmas condições que a gente. Digo, ambientais mesmo, né? Não nem em sociedade, porque vai ser uma outra loucura, mas assim, não vai viver e a pessoa continua fazendo. Então ela tá exterminando um jeito mais saudável de viver da sua própria cria, entende? É muito louco essa relação, assim. Então, acho que a gente precisa, para além da COP, que é necessário, importante, e talvez, eu espero, né, que na COP também se discuta sobre comunicação, porque é isso, né? Informação, comunicação. Mas aí eu fico pensando, a quem serve, né, isso, né? Porque, assim, pessoas conscientes pensam, fazem melhores escolhas, né, não escolhem qualquer porcaria só porque tá lá na tua frente ali rodando e se mexendo e fazendo dancinha. Então vamos trazer dados, eu gosto de dados, que dados mexem com a gente, né? Estima-se que mais de 500 milhões de animais, né, de todas as formas de vida, morrem anualmente por queimadas e degradação ambiental em seu planeta. Cara, 500 milhões é muita coisa. E esse número pode passar aí bem acima disso. A gente fala muito essa questão do consumo de combustíveis fósseis. A gente está na bola da vez de novo com uma energia renovável no Brasil, que é energia solar, eólica, hidrogênio verde, por aí vai. É muito bonito ver o discurso. Só que quando a gente pega para ver algumas fontes de fato, né, o incômodo que tem algumas comunidades para que isso aconteça, também se fala de neutralidade de carbono zero, e por aí vai, e de acordos que foram estipulados aí há 20 anos atrás e não foram cumpridos, e da sociedade científica falando de fato de gente, aquecimento global, derretimento das calotas polares. Cara, isso é muito absurdo. A gente tem... Você sabe que quando derreter as calotas polares,
tem um gás, eu acho que é metano, sei lá. Tem... Concentrado lá dentro, vai piorar não sei quantas mil vezes, sei lá, mas muito... Gente! Tem muita coisa ruim congelada. E a gente tá descongelando isso. E a gente também tem mudado, inclusive, rotas migratórias de aves, de animais marinhos, como baleias, que vêm pro Brasil, litoral aí baiano, pra ter seus bebês, que eu sou super ligado. O Juju tá aqui por causa disso. Eu amo baleia, amo árvore. A coloração do logo não é à toa. Eu sou movido, eu amo desde criança questões sustentáveis. Fiz também um curso de ESG, porque era algo que eu amava, tipo, juntar no corporativo. A gente tá acabando com essa parada que é finita. E você me trouxe um dado que é horrível, que é bom. Predador inteligência artificial. Esse eu buguei, né? Gente, o predador... A gente fala... Eu acabei de participar de um fórum da área que eu trabalho hoje no corporativo, do qual todo mundo bateu muito na questão da... Vamos lá, isso, aquilo, tudo mais. Só que ninguém me trouxe dados ali nessas palestras sobre o consumo de água das IAs. Ninguém falou sobre os data centers que... De novo, a quem serve. A quem serve. Aqui, a gente vai plugar data centers aqui na América Latina, mas com um propósito, que é custo e água, né? Porque o data center só funciona com água limpa para revirar. E aí, já que plugou isso na minha cabeça aí, o predador humano? Eu tô com isso há dias na cabeça. Predador dos seres humanos. Doido, isso aí bugou muito na minha cabeça. Cara, não, então, porque essa pós que eu tô fazendo, e aí tem um professor que ele bom, eu nunca lembro o nome de ninguém, assim, né? Porque é online, mas esse professor, ele era muito engraçado, mas ele falava umas coisas, assim, nossa, ele é super psicotapa, assim, sabe? E aí ele falou assim, você acha que, querido, que você é a última cereja do bolo, que você é a última bolacha do pacote, assim, historicamente, né, os predadores vão caindo, os dinossauros, né, tal, e assim, o ser humano é um predador, né, a espécie dominante, que eles falam, né. Meio burro às vezes, mas dominante. Ele foi se tornando burro, né, eu falo que, assim, tipo assim, as mídias sociais, elas vieram com primeiro um propósito muito bom, né, que aí eu posso fazer até relação com a IA, né, tudo muito lindo, mas de boas intenções o inferno tá cheio, fala sério, né. E hoje você vê, assim, a galera com déficit de atenção, não consegue ler um livro. Eu tenho muita dificuldade de ler livro, não tô falando que eu sou, né, eu tenho muita dificuldade de ler livro e internalizar aquilo, eu posso até ficar lendo lá, mas por quê? Porque, assim, a gente tá, né, eu falo, evoluindo, né. E aí ele falando sobre isso, assim, da espécie, né, dominante, né, que é a humana. Aí ele falou assim, você acha que a gente vai ser para sempre dominante? Quem é agora, né, a espécie que vai dominar o dominante? E ela tá aí pra isso, né? Meus amores, assim, ai não, né, gente, aí você é apocalíptica mesmo, assim, eu não consigo me convencer. Há muito tempo atrás, assim, quando isso nem era acessível para as pessoas, né, eu trabalhava em agência ainda e um chefe meu, ele ia todo ano, ele atendia uma empresa de tecnologia coreana, né, uma marca coreana, né, e ele todo ano ia para a CES, que é uma feira de consumo de eletrônicos, né, anual, né, lá em Las Vegas, e acontece todo começo do ano, e aí ele foi lá, bebeu da fonte, não sei o que, nananã, e era muito louco, porque já começou naquela época, nem sei, acho que foi antes, foi 97, Nossa, talvez, gente. 97, por aí. E aí ele já trouxe um dado muito interessante, ele falou assim, não tinha só consumos, né, linha marrom, vamos dizer assim, né, TV, celular, tela, já vinha, né, e vinha aumentando empresas tipo, vou falar aqui, né, o Google, né, era o Google mais, né, porque o Google estava lançando aquele carro, já que autônomo, né, e falando de várias coisas, assim, muitas montadoras já, né, e falando de uma teoria de que essa coisa da mobilidade, né, e das pessoas... os carros, ninguém mais vai dirigir, né, então estão repensando os carros, vai ser o quê? Uma sala de estar enquanto você viaja, né, porque não vai ter mais essa dinâmica de ter uma pessoa dirigindo e tal, né, mas os carros conectados com os semáforos, com as cidades inteligentes, não sei o quê, porque não vai ter acidente. Aí na hora, é super legal, né, tipo assim, não vai ter acidente, mas
olha como a minha cabeça funciona, Titi, você vai Eu tô na mesma nuvem. Vamos Tá, lá. aí eu falei assim, não, mas espera aí, a gente vai perder toda a nossa humanidade, porque a gente não vai poder errar. Não, Exato. toca aqui. Toca aqui, não. Não vai poder errar, não pode errar. Mano, que desespero! Como o ser humano aprende? Na base do erro. Entendeu? Tentativa e acerto. Agora, aí, vamos pular pra 20 anos, sei lá, 10 anos pra frente. É 10 anos? 20 anos? Sei lá. Como a gente tá agora. Esse bicho no computador de todo mundo e se vendendo uma questão da, né, produtividade, agora você vai ter tempo de fazer as coisas, crie seus agentes. Nem vou falar o que eu faço, né? Mas assim, nem vou falar o que eu faço. Mas crie seus agentes, faz. Aí, eu fico pensando, cara, você, no seu dia a dia, porque assim, não, mas a sensibilidade humana, a IA não vai aprender. Tem certeza? Você tem certeza disso? Você tem certeza? Porque assim, imagina, os caras estão fazendo aquele, né, um Ctrl-C, Ctrl-V, assim, você criou a gente, o cara segue você durante todo o seu período de trabalho, que hoje em dia é muito, né? Vai fazendo um shadow seu e vai aprendendo, inclusive os seus padrões de comportamento, porque não é só, é coisa técnica, você vai pegar e ele vai fazer relatório pra você. Isso aí é a cortina de fumaça, amor. Assim, ele tá querendo aprender como é que você pensa, ele vai predizer depois como você pensa e tudo mais, né? Sabe o que eu gosto de pensar também? Eu assisto muito conteúdo científico. Inclusive tem o Átila. Átila, um beijo pra você, se isso chegar até você de fato. Que é um cientista maravilhoso, que ele traz dados assim incríveis. Né? E já assistindo vídeos dele sobre esse consumo de água, né? Que data center pode consumir até 5 milhões de litros de água por dia para refrigeração, o equivalente ao consumo de 30 mil pessoas, ou seja, pluga ali numa fontezinha legal. E que essa galera do IA, né? As Big Techs, eles começaram amiguinhos, aí rachou lá a parada e quem era de uma Big Tech saiu para fundar outra empresa para fazer uma IA também, do qual jurou de pé junto que não, a gente vai proteger dados, isso, aquilo outro, e de repente, tá usando a IA para absorver dados horríveis. Então você vê que a treta, ela vai muito mais além. Vai muito mais além, assim. Assim, eu acredito realmente que, o seu emprego, nossa, eu tô saindo lá do data center, mas eu vou voltar, prometo. Pode voltar. Mas assim, cara, ela vai aprender a emular, assim, sentimento. Eu tenho certeza. Assim. Não vou falar qual que é a parada, mas as pessoas sempre fazem terapias online hoje com IA, né? Então ela tá aprendendo o quê? Exatamente, é o comportamento humano. Exato. Mas o que me preocupa muito, né, trazendo para a questão sustentável, é que toda vez que a gente digita lá a paradinha, tem dados, não são tão assertivos, né? Tem muita gente que esconde dados. Mas toda vez que a gente usa lá E você sabe que a inteligência artificial, ela erra muitas vezes de propósito. Né? Sim, para Você dá mais. para dar mais informação. Veja bem. Proposital. Mas toda vez que você digita lá o enter e vem lá as palavras, tem ONGs que falam que você consome uma colher de chá de água para cada palavra. Se vocês, o planeta usando muito IA, né? Vamos pensar nos últimos anos. A gente não tinha pouco acesso, de repente... Estamos usando pra caramba. Todo lugar, né? Exatamente. Lugar. A que custo? As empresas estão hoje no negativo para ver se... gastando toneladas de água. Exatamente, né? Milhões de litros de água para fazer um meme. Isso, exato. Estúpida. E viciando a gente, né, que não era viciado nisso aqui, passamos a ser viciado, virou o nosso coração, que a gente bota pra cima e pra baixo, e hoje a gente paga caro em celulares e aceita pagar caro. O mesmo vai ser com o seu serviço de IA. Tá barato, mas vai ficar caro. E o custo é ambiental. Mas quem vai ter dinheiro pra pagar? É aí que eu vou chegar na extinção da espécie dominante, assim, na minha cabeça louca aqui. O que eu penso, né? Que sim, tem esse momento, me preocupa porque, não é porque a IA é do mal, mas assim, porque o pensamento coletivo da sociedade tá muito voltado pro
eucentrismo, vamos dizer assim, né? Muito egocêntrico. E tudo, né? Tudo isso foi uma jornada, né? De você recebendo só o que você quer, você não conseguir mais, tipo assim, sei lá, no meu pensamento, a democracia está super em risco, porque as pessoas não conseguem mais conversar e chegar num acordo comum, assim, né? Por quê? Porque elas não conseguem mais lidar com a frustração, né? E aí, imagina que você tá numa sociedade onde a consciência do coletivo quase já tá se esvaindo, assim, né? Você vê ela se, né, definhando, né? Acho que na contrapartida disso tem muitos movimentos importantes acontecendo, mas assim, se você olha no geral, né? Muita gente, assim, não preocupada com o futuro do seu próprio filho, entende? Exato. Né? Onde ele vai viver, assim, você acha o quê? Que você vai ter dinheiro para construir um bunker? Né? De luxo, porque, né, esse é o mercado... Que você faz parte desse acesso do banco. Pois é. E aí, essa consciência, tá? Essa falta de consciência do coletivo mesmo, né? Do que o que eu faço impacta o outro e o que o outro faz me impacta. Isso vai levar a gente, assim, para uma construção, assim, de realidade com uma inteligência artificial que vai olhar assim, não importa o outro, eu tenho que ganhar. Isso Qual que é o acontecido. discurso que você foi lá no congresso sobre IA? É sobre eficiência, sobre ganhar. Lucro. Ninguém tá pensando se vai faltar água, inclusive para produzir o seu próprio produto. Você Exato. entende o colapso louco que tá acontecendo? Assim, então, eu acho que se não for, né, numa história, no caminho mais maluco, uma Matrix mesmo, que a gente vai realmente achar que a gente tá vivendo e a gente só tá subsistindo, né? Mas de uma forma bem agressiva. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? E assim, ou o mundo vai acabar porque tá todo mundo cego, louco na coisa da IA, e os recursos vão começar a faltar, porque assim, vai começar pelos pobres, né? Por isso que, assim, essa coisa do olhar da meritocracia, daquela coisa, né? Do discurso de, você faz, você pode, ela não é bem assim, porque... você que tá, vamos dizer assim, da classe média, tá aqui no meio, vai demorar um pouco mais para chegar em você, né? Mas, assim, quem tá às margens, assim, vão ser os primeiros exterminados, vamos dizer assim, né? E aí, mas uma hora vai chegar na sua camada, né? E aí você não vai ter bunker pra Nossa, demorar, porque... cara, eu escutei um negócio... fala pra gente. De um cara, não vou lembrar o nome dele, óbvio, mas assim, o cara falando assim... Eu vou botar todas as referências depois aqui. Se polui, se suja, precisa criar o movimento do capital em cima daquele recurso que era dado. Então, por exemplo, a água, né? Por que não se importa de poluir a água que a gente vai beber, que a gente vai beber, principalmente? Porque, assim... As grandes corporações, elas estão privatizando a água que você vai beber, né? Estão engarrafando. Isso vira o quê? PIB. Isso vira... Não interessa ao sistema o que é dado, né? O que é para todo mundo, né? Precisa ser mesmo construído dentro de uma lógica do privilégio, assim, né? E aí, a melhor água para beber é quem tem o dinheiro para pagar a melhor água. Quem não tem o dinheiro para pagar, até a hora que, sei lá, se isso vai acontecer, se vai até os, né, cara, eu fico pensando, o que os trilhardários, né, tipo assim, no nível do Elon Musk, eu acho que é o cara mais rico do mundo, sei lá, Tem uma patotinha ali, sei lá. Que eles racham algumas coisas. Qual é o plano desse cara, tipo assim, porque ele tem informações muito privilegiadas que a gente nem imagina, assim. Qual o plano dele, assim, sei lá, talvez mesmo, né, guardar tudo que ele pode, e aí o mundo inteiro vai morrer. Partiu e o planeta. Ficar só ele. Por isso que ele tá fazendo 300 milhões de filhos, né? Partiu planetas vizinhos. Ou
Ou isso, né? Porque ele já construiu, né, o foguete que vai e volta, né? Vai que ele já tá colonizando um pedaço ali do planeta de um planeta que a gente não sabe. Mas eu fico pensando nisso. Então, pra mim, assim, voltando à história do fim do mundo, assim, e do fim do mundo. Pra mim, é o fim do mundo pra muita gente, né? Mas é essa coisa do predador, né? E da presa, assim... para mim é essa coisa da IA, mas assim, não é a IA de fato, né? É essa consciência coletiva, egoísta, egocêntrica, de não pensar assim no impacto que isso vai causar no outro, né? E que amanhã vai causar em você também, assim, é porque a gente se retroalimenta, enfim. Totalmente. E aí é isso, né? Tipo assim, data center, um monte de água. Gente, na periferia já falta água, entendeu? Já falta água, né? A gente, lá, essa marca que eu trabalho, ela tem um programa social, né? E aí tá acontecendo agora em Heliópolis, e é no céu de Heliópolis. Cara, tipo, o banheiro não tem água de noite. E a turma é à noite, né? Não, a gente não tem saneamento básico nesse país todo. Entende? Então, assim, olha isso. A gente fala de polos... Pessoas não têm acesso a um monte de coisa, aos recursos básicos para que a gente consiga ter saúde pública que influencia no SUS, que influencia em viroses, que influencia em saúde de pessoas, longevidade, por aí vai. A gente não tem discutido questões óbvias. Temos muitas coisas também legais aqui de projeto que logo mais eu trago, mas é muito absurdo a galera achar que aquecimento global, crise climática, o que a gente vê de ventos, chuvas pontuais, ventanias horríveis, calor extremo, que não... Isso tá acontecendo com o meu vizinho aqui de 2 quadras para baixo, mas na minha casa tá tudo certo. Cara, a natureza é muito sábia. Ela tá avisando a gente. Ela está nos avisando e a gente assim, não acabou com a minha casa, eu só tive que... Eu tô pensando aqui no Só troquei a vidraça. No desastre que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né, com as chuvas lá, que foi um horror, assim. Que desmatou pra caramba. Mas pensa, assim, quem sofreu mais? Que aí fala de racismo territorial, alguma coisa assim, né? Que é sobre os territórios, né? E eu ouvi uma pessoa, assim, falando, ela é super, né, engajada, tal, nananana, mas ela me contando como é que foi, né? Esse atravessamento dessa desastre, essa pessoa com a família, né, em sua casa, ele falou, não, nossa, a gente teve que usar a água da piscina para tudo. Que bom que ele tinha água da piscina, não, né, mas eu fico pensando, gente, e as pessoas que, tipo assim, esse era a maior questão para ele, do atravessamento, mas não que ele não tenha se, né, disposto e feito coisas e tal, essa pessoa, mas... Fico pensando, aí você vê as imagens, as pessoas no telhado das casas, assim, né, aquelas casas casebres bem pobres, assim, cara, tipo assim, olha a diferença, olha essa questão da desigualdade mesmo, assim, aonde vai afetar primeiro, aonde vai afetar muito, né? Exatamente. Então vejo isso, assim, né, as pessoas menos favorecidas indo primeiro, assim, olha... Coisa horrível que eu vou falar, mas é isso. Acho que as pessoas menos favorecidas sendo prejudicadas ou, né, acabando mesmo, né? Vai acabar isso. E depois, sei lá, vai chegar aí até no nosso amigo Elon Musk lá, que é o mais rico do mundo. Porque, gente, a água é finita, tu vai ver. Exato, mas não só a água, né? A gente tem vários recursos finitos que a gente tem usado de forma exacerbada para dar ali o luxo. Para comprar um celular a cada ano. Exato. Para fomentar que isso aqui, que a bateria seja descartável para que a gente se retroalimente e não pare o consumo, sejam de IA, sejam de equipamentos eletrônicos e por aí vai. É muito triste de pensar também. Mas também nós temos projetos sociais aí, Brasil e mundo, que funcionam. Sim. Por exemplo, aqui é um caso da Suécia, que 99% do lixo urbano é reciclado ou transformado em energia. Ponto positivo. Dinamarca investe pesado em energia eólica e já é referência global em neutralidade de carbono.
Curitiba, modelo de transporte sustentável e coleta seletiva há mais de 30 anos. É legal de ver também, tipo, Suécia e Dinamarca, tudo país desenvolvido, né? Ó, um dado aqui também, uma bolha. Curitiba também é referência em transporte sustentável. Mas o que me entristece, eu vejo a grande massa, né, não discutindo políticas públicas de sustentabilidade. É como você falou do lixo, né? Do lixo que a pessoa joga fora. Devastação, né? Que aqui tá abaixo-assinado, um esforço tremendo para não passar, mas assim, parece que tem uma pressão, né, do agro, provavelmente, né, muito importante ali. Gente, cara... Falou do agro. Mas Então, assim, cara, como é que, daqui a pouco, como é que vai ter boi? Não vai nem ter boi mais. não, e a gente vê ambientalistas que falam de questões sérias, né, cientistas, que dá para ter sim um agro sustentável. Claro que Ele vai exigir investimento de fato, que é dinheiro que vai gerar lucro, mas dá para fazer. Aí pegando dados de consumo de água, quem consome mais água hoje, né? O agro, 70% de água doce do planeta, a indústria 20%, uso doméstico 10%, então o alecrim aí, o seu banho influencia assim alguma coisa, mas não é tanto. E a IA, que os dados estão exponenciais aí, hein? Consumo de água, né? Mas- Colherzinha de chá, já é. Falando né, dessa fatia aí, desse todo de consumo de água, a população é 10%. Mas quantos por cento de população a gente tem versus as corporações e o governo? E aí, 10% de quem, né? E se você vê, né, você se conscientiza que você tem que fazer a sua parte, quando você faz a sua parte, você também cobra mais a parte do outro, né? Então, por mais que a gente não faça muita, né, cosquinha ali, se a gente fechar todo mundo, né, vai fazer uma cosquinha boa, mas não vai resolver, né, a coisa, mas assim, você vai começar a cobrar da marca que vende a carne, do governo, tipo assim, seria inconcebível alguém fazer uma proposta como essa da pele da devastação, sabe? Exato. Entende? Então, assim, e a gente viu recentemente que o povo tem poder, né? É por isso que eles não querem que a gente se una, né? Porque, assim, Educação, né? Educação transformadora. e assim, e instrução e consciência faz com que você entenda. Eu tava, nessa aula que eu tava falando pra você, tava vendo, escutando, né? Do Harari lá, do Yuval Harari, ele fala assim que, e por que o ser humano é a espécie dominante, né? Porque o ser humano tem o poder de cooperação, né? Os outros animais têm, mas ele fala assim, por exemplo, os chimpanzés, eles têm um poder de cooperação limitado, então, eu não sabia disso também, ele falando, né, que, sei lá, eu acho que no máximo 50 chimpanzés, uma coisa assim, né? Ele falou, você, ser humano, sozinho, individualmente, contra um chimpanzé, você vai tomar um pau, morrer, né? Agora, a humanidade foi conquistando as coisas porque é esse poder de cooperação, de comunicação e de cooperar com milhões, com bilhões, né? Nossa, por que eu tava falando isso? Eu esqueci, gente. Ai, também não sei, eu fiquei tão envolvido aqui, a cooperação do ser humano. Não, tá falando da cooperação do ser humano. Lembrei. E aí, assim, né, e vejo, assim, isso tá se desfazendo. E aí ele tava falando sobre essa questão, né, humano e IA, olha que coisa louca. Um biguinho sujo do ser humano, hein? Então, e assim, e é isso, assim, como que você perde a sua maior potência, assim, a gente como humanidade mesmo, assim, de olhar e cooperar e trabalhar. Então, se a gente se juntar, né, e cooperar para que as coisas mudem, nossa, tem espaço pra caramba. Então, só vendendo esperança. Então, vamos nos juntar. Vamos vender esperança. Então, falando aqui dos povos originários, né? Que teve uma cultura aí de devastar muita coisa. Total. Mas quando a gente pluga a espiritualidade a recursos ambientais, né? Líderes indígenas, que temos aí Brasil e mundo afora, que falam desse impacto da conexão da natureza do ser humano, que a gente de fato nasceu para colher amora, para pisar no chão, para se conectar com a natureza. Tanto que muito tempo usando um tênis, quem tem esse acesso, esse privilégio de fato, usando chinelo, a gente sente a necessidade de plugar, pisar na terra, abraçar a árvore, cheirar planta, esfregar folha no nariz, assim, porque é natural que a gente queira se conectar com a natureza, né? Como que a espiritualidade também te pluga nessa sustentabilidade? É muito incrível. É assim, muito... primeiro que eu não vou falar sem estar na espiritualidade ainda, mas é assim,
a natureza como recurso é uma história que botaram na nossa cabeça. Ela não está para nós. Nós somos parte de um todo. E assim, a natureza é parte da gente e a gente é parte dela. Assim, não tem, vou aqui explorar, ela tá aqui para me servir. A natureza não tá aqui para nos servir, ô alecrim dourado. Não tá para servir a gente, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. E a espiritualidade, eu acho que muitas as religiões de matrizes africanas, né, e a Umbanda, tem muito esse olhar do poder, né, que vem da natureza, né, e que no final, né, assim, muito puxado pelos orixás, né, então cada orixá tem ali uma representação de uma força da natureza, né? Então tem a força da terra, tem a força da água, do rio, né? Tem a força das pedreiras, então, do fogo, enfim, né? E acho que para mostrar pra gente que tá tudo interconectado, assim, não tem, assim, nas bordas invisíveis, assim, não tem onde começa você e termina eu. Vou te contar uma coisa. Essa empresa que eu trabalho, né? Trabalhei, enfim. Me deu uma oportunidade de ir no ano passado, no começo do ano, numa expedição. Posso falar aqui o nome da empresa, porque eu acho bem legal que eles falam, não da minha, da que eu trabalhei, mas essa empresa que faz essa expedição chama Acai. Acai, com a Maria Eugênia. Depois eu te passo o link para você colocar lá também, porque ela promove essa expedição para que você veja um olhar da biotecnologia florescendo lá na Amazônia, em Manaus, né? Então, olhando para tudo numa tentativa e num olhar de trazer o tripé da sustentabilidade, né? Como é que a gente ajuda a condição de vida dos ribeirinhos para que eles possam preservar a natureza e transformar tudo isso numa economia. É muito interessante, eles vão mostrando vários centros, enfim. Tem coisas controversas lá, que, enfim, entram em várias polêmicas também, lá com os diretores de institutos, mas é muito legal. E aí, no final, que é o melhor, você navega pelo Rio Negro, e aí você passa um dia inteiro e uma noite numa comunidade ribeirinha. Que é uma das primeiras, né, mas uma das mais próximas de Manaus, e lá você ouve a história dos caras e tal, né. E aí, na noite, antes da gente ir embora, eu mais 3 pessoas estavam comigo lá na expedição, a gente foi num barquinho e falou assim, a gente vai levar você para um passeio, a gente vai ver jacaré. Aí eu falei, tá bom, né? Tipo, você não gosta muito disso. Eu vou lá pra ver o jacaré, eu acho ótimo. Vamos para nadar com os botos. Eu não nadei, porque eu acho um absurdo você ficar dando peixe pro boto vir pra você ficar pegando nele. Mas enfim, eu falei, tá bom, vamos lá, porque deve ser legal, né? À noite, né? Num barquinho, né? Aí fui lá, a gente foi com um ribeirinho, um líder da comunidade, ele foi um barquinho pequeno. Aí ele começou a entrar nos igarapés, assim, já, tipo, incrível. Assim, a gente viu um jacaré desse tamanho, assim, só. Mas, cara, chegou uma hora que esse cara ele apagou a luz da lanterna dele, desligou o motor e ficou o pleno silêncio, assim. Cara, eu não parava de chorar. Porque naquele momento, até fiquei emocionada, assim, naquele momento eu entendi que a gente, tudo a mesma coisa. Não tem começo nem fim. Essa aqui é só uma, sei lá. É uma casca emprestada pra ver essa vida. Se você for pensar em física quântica, por exemplo, é tudo energia vibrando, entendeu? E eu falei assim, cara, eu entendi o que é o vazio de Exu, por exemplo, né? E aí eu fazendo essa relação com a espiritualidade, assim. Isso aqui é bonito, isso. Porque o vazio de Exu é a borda que cabe tudo, entendeu? Eu falei, caralho, velho, tipo assim, mano, assim, e aí eu falei, não tem como eu não gastar minha energia, minha vida pra fazer com que isso perdure, porque assim, cara, tipo assim,
todo mundo precisa ter sentir esse negócio, sabe? Então, a espiritualidade, ela não te explica, assim, muita coisa, né? Mas ela vai expandindo, assim, o seu olhar do valor das coisas, assim, das coisas que tem valor e do valor das coisas, assim, de uma forma muito bonita, assim, sabe? Então, é isso. Acho que, assim, conheço muita gente que é espiritualizada, mas não tem também tanta plena consciência ambiental, tá? Uhum. Então vamos trazer aqui alguns nomes de pessoas que eu gosto, que debatem muito a questão ambiental, que são Greta Thunberg, que aí é uma ativista política famosa aí no mundo afora. Sônia Bride, eu adoro o trabalho da Sônia Bride, eu adoro ver os documentários dela e do marido, que eles saem planeta aí afora, fotografando coisas. Temos Matheus Solano também, que é um ambientalista de carteirinha. Temos Alice Pataxó e Samela Saterê Maué. São líderes indígenas que pautam a defesa da floresta como luta pela vida. E a gente fez também projetos de arquitetura e sustentabilidade. Recentemente, infelizmente, perdemos aqui talvez a pronúncia seja errada, tá? Kongjin Wu, que era um arquiteta chinês que veio pro Pantanal agora porque ele desenvolveu projetos de água, né? Que você não pode parar o percurso da água. Então, como você faz uma cidade sustentável para que a água, de fato... corra seu curso. Exato. Só que ele fez isso em toda a China. Ele era agricultor durante quase 20 anos, pegou o projeto de arquitetura e plantou isso na China fora. Meu Deus. E eles iam começar a vender isso agora. Então, o cara veio pro Pantanal para desenvolver isso. Aí, infelizmente, teve a fatalidade dele lá que ele se foi. Mas a gente tem que pegar esses projetos e colocar em pauta, porque como você falou, é de fato dinheiro. A gente vive num sistema que visa por isso. Sim. Só que dá para fazer coisas que sejam para que agregue, né? Como você falou do silêncio, que é importante ir lá conectar com a natureza, como trazer isso para o nosso ambiente, sociedade civil, prédios, arquitetura, veículos, transporte, mas sem perder o viés humano e de fato botar a massa cefálica aqui para processar, né? Total. Nossa, você me levou para um campo muito doido, assim, do silêncio da floresta. Ai, meu, assim, cara, recomendo muito, tá? Eu tenho o telefone do Eu líder quero comunitário. esse contato. Por favor, assim, eu tenho uma vontade de voltar lá e ficar pelo menos uma semana, tá? Partiu Tomar o feriado? banho de rio. Partiu o feriado. Mas vou trazer essa história, assim, porque sobre você falar, né, sobre o tripé da sustentabilidade, né, e o que acontece lá, o que está acontecendo lá na Amazônia mesmo, né. Que eles começaram a fazer? Tem uma organização chama FAS, F-A-S, Fundação Amazônia, alguma coisa. Ai, gente, eu nunca lembro o nome de nada, mas assim, FAS, né, e tem uma mulher lá, que eu não vou lembrar, obviamente, o nome dela, mas ela é uma pessoa que ela tem muita relação com as comunidades ribeirinhas, né? Então ela viaja muitos quilômetros de barco, porque tem muitas, né? E muito distantes, né? Para ir trabalhando essa conscientização, assim. E ela através do quê, né? É desse fomento mesmo, assim, de trazer uma perspectiva diferente de existência ou subsistência para esses povos ribeirinhos, né, que antes viviam do desmatamento. Então eles ficavam lá. Aí eu vou te contar a história desse cara que é o líder, chama Roberto. Olha, eu não consigo esquecer dele, assim. O Roberto, que ele é líder da comunidade, não vou lembrar o nome. Ai, gente, péssimo. Mas e isso, assim, de fomentar sair da subsistência para a existência, vamos dizer assim, e prosperidade daquela comunidade através do quê? Da preservação da mata, da selva, né? Da Amazônia. Então, nessa comunidade, que até o final, se Deus quiser eu vou lembrar o nome, mas nessa comunidade é muito, mais assim, no entorno, muito voltadas para turismo ecológico, né? Então, e aí ele conta a história, ele leva a gente para conhecer uma samaúma, né? Que é uma árvore que você chora de, fala assim, meu Deus, eu sou tão pequeno. Eu já vi uma e fiquei Cara, você sabe que eles usam aquilo para se comunicar na floresta, né? Bate, assim, ela reverbera. É uma coisa louca aquilo, vibração, né? Vibração. E aí ele vai até uma samaúma, né? Com todo mundo lá, da expedição, isso aqui, né? E aí, primeiro que ele fala, ninguém
se você passou repelente, não toque em nenhum bicho, porque você vai matar esse bicho. E o povo nem tem consciência, né? Nem eu falei assim, nossa, verdade. Mas gente lá no meio da mata, tá, da selva, ele falando atrás, na frente de uma samaúma e tal. E ele contando a história dele, que ele era um madeireiro não, né? O coitado que corta a árvore, tá? Madeireiro que vende e ganha milhões, né? Mas assim, E ele ficava, ia ele, o pai e o irmão, uma coisa assim. E eles ficavam uma semana na selva, no meio da selva. E eles faziam um raio, assim, e eles iam de fora pra dentro, assim. Cortando as árvores pra depois levar embora, né? E, cara, tipo assim, pra pegar querosene, farinha, tipo, olha isso. Sim. Olha Absurdo, isso, né? absurdo. E aí ele contando isso, aí ele falou assim, depois veio o pessoal da FAS contar pra gente que a gente tinha uma outra opção, nananã, que é mais interessante pra gente ter a floresta em pé, mas eu fiquei meio assim, desconfiado. E aí ele falou, não, mas deixa eu dar um voto de confiança aqui, né, nessa pessoa que tá vindo aqui, Val, o nome da pessoa, mulher, Val. Deixa eu dar. E aí ela foi fazendo esse trabalho de educação, e aí começou, olha, isso aqui você precisa fazer assim, financeiro, nananã, ajudando, né, essa comunidade. E hoje eles tentaram uma pousadinha, assim, né, ele faz os passeios e tudo mais, mas no olhar de, né, preservação da floresta. Então, você vê como tem saída, assim, tem um outro lado da economia, né? E aí, nessa expedição, a gente conheceu outros cases, assim, por exemplo, tem uma empresa que eles fazem hambúrguer de um fruto lá, que eu não vou lembrar o nome, óbvio. Eu tava me dando várias referências que eu vou colocar Não, aqui cara, depois. eu vou pedir depois a ajuda da Maria Eugênia, da Mareu. Mareu, eu vou te falar pra você depois assistir esse vídeo, mas pra ela me ajudar. Ela sabe ter o nome de todo mundo. Mas, e eles fazem hambúrgueres, e tipo, é um fruto que ele, assim, ele, em proteína, ele sei lá, não sei quantas vezes mais do que a carne. É um super alimento, né? E eles começaram a fazer esse hambúrguer, que aqui em São Paulo eu não acho de jeito nenhum. Uma delícia, é muito gostoso. E aí que eles tiveram que criar uma spin-up da startup deles, porque qual era o problema? Esse fruto cresce no meio da selva. E quem vai lá pegar esse fruto? E já comia esse fruto? Os ribeirinhos, os nativos. Só que os nativos não têm energia, não tem internet, é tudo pelo barco, é longe, é caro, né? Porque financeiramente, logística é uma das coisas que mais, Sim. né? E aí os caras criaram uma spin-off, ganharam até incentivo, tá? Uns prêmios, assim, para poder montar. Eles começaram a criar um sistema desmontável, que você chega lá e você monta várias peças, dá para ir no barquinho, monta, e assim, todo o sistema para beneficiar o fruto. Então, eles pegam os frutos, aí eles vão lá, tem toda uma coisa de inteligência artificial, bom, ele... Não, tem que usar... E olha lá a carinha da pessoa, né, que é da comunidade, tá lá previamente registrada, e abre para ela. Tudo é monitorado porque ela tem que ter os padrões de higiene, mas a pessoa vai lá, beneficia o fruto, ele não estraga, né, e tem uma coisa da energia solar, uma coisa assim. Não estraga e o produto, a matéria-prima que ele produz tem mais valor agregado. Os caras criaram isso para alimentar o principal deles, que é ter esse material para fazer o hambúrguer, para as pessoas comerem, e é muito bom. Só que eles olharam assim, cara, eu preciso criar esse sistema que não pode ser só eu ganhando, Sim. né? E aí, voltando para a história do Harari, né, dessas aulas que tá... E não foi o Harari que escreveu, foi um outro pensador que o professor estava falando, que ele fala dos níveis de consciência corporativos mesmo, né? Que tem as empresas do lucro, tem outras assim, lucro, mas deixa eu ver aqui, reputação, alguma coisa assim. E essas de um outro nível de consciência, mesmo que eu possa, acho que, trazer esse exemplo, de olhar para é o triple bottom line, gente. É olhar assim, eu quero
ser bem-sucedido, né? Quero ganhar mercado, eu quero ter lucro, mas não pode ser às custas da vida de outras pessoas, né? Isso afetar, mas mais do que isso, eu preciso devolver isso, assim. Exato. Não posso ser só eu ganhando, né? Não posso ser só eu crescendo. Eu preciso fomentar, a minha cadeia precisa crescer junto comigo. E, né? E com isso, assim, eu vou preservar a fonte da onde vem minha matéria-prima, as pessoas vão ser mais felizes, vão produzir mais também, né? Fazendo isso, e assim, eu fecho um ciclo, assim. Cara, é genial, assim, esse pensamento, assim, De fato pensar igual o terceiro setor, né? A gente incorporar isso, trazer para prática, de fato, acho que é mudar o planeta. E, mais uma vez, eu sou usuário de IA e eu continuo usando de fato, mas eu quero ter essa pegada sustentável de informar para as pessoas, tipo, pesquisem, entendam como é que a gente pode retroalimentar o sistema para que a gente use o menos possível desses recursos finitos. Deia, infelizmente... É horrível, Nossa, é horrível. Aqui, assim, mais uns 2 Eu horas. já deixo o convite aqui, você topa um 2? Com certeza. Então já estamos aqui, já tenho compromisso aqui com você para fazer um 2, para falar desse tema que rende. Firmado. E o que você pode... Qual que é a sua mensagem para dizer aqui para o futuro? O que você espera sobre sustentabilidade aí para que a gente consiga viver como sociedade em prol de que pesquisamos da maneira correta para que, de fato, a gente consiga usar os recursos finitos de maneira cíclica e sustentável. Dê seus tapas e deixem suas redes sociais, por favor. Meus tapas. Eu acho que para mim o mais importante tem a ver com consciência, assim, consciência do todo, assim. As pessoas estão muito assim, né, olhando para o próprio umbigo. Gente, assim, você anda no metrô, no trem, as pessoas olham para onde? Para a tela. Para esse recurso que a gente, como adulta, não sabe usar. E cobra de criança. E estamos ensinando errado as crianças também, né? Mas assim, eu acho que é parar, né? E olhar ao seu redor, né? E falar assim, ai, nossa, né? Eu aqui é tão pequeno. E tem um cara que, ele é super engraçado, que ele é do mercado, né? Que eu trabalho. E ele falou assim, minha empresa é pequena, né, perto da sua, mas não importa. Me falaram assim que o que importa é o que eu tô fazendo. Eu falei, com certeza. Então, eu acho que assim, você olhar, não importa se você fechar a torneira, nossa, vai economizar só, sei lá, 10 litros de água. Faça isso. Faça isso, porque assim, é olhar pra você, pra sua vida, e entender que a sua vida é interdependente de uma outra vida. Que seja uma vida humana, seja uma vida de um animal, seja a vida de uma planta. Então, para mim, eu acho que o maior psicotapa saiam do egocentrismo. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes vão pensar que você é louco, astronauta, que você veio de outro planeta. Às vezes as pessoas não entendem e falam assim, nossa, lá vem aquela pessoa que vai, né? Lá vem a Haribo. Mas para mim, assim, cara, assim, se a gente começar a tomar mais consciência da nossa vida é interdependente das outras vidas, a gente vai ter o mesmo poder de mudar. E aí é pouquinho, gente. O ditado chinês lá, né, que se cada um varresse à frente da sua casa, o mundo seria limpo. Então, não é falar assim, nossa, o governo, empresas não têm responsabilidade. Tem sim. Só que se a gente começa a criar essa consciência, vocês vão ver qual vai ser o valor que vai ser criado para essas duas entidades, assim. Então, é o poder do coletivo que a gente está deixando escapar pelos nossos dedos. Então, assim, lutem pelo coletivo, gente. Alguma rede social queira deixar aí, você? Sei lá, posso deixar meu LinkedIn? Pode. Nossa, eu não lembro qual é o meu LinkedIn. Eu vou deixar então o LinkedIn aqui na descrição. Você tem muita coisa na cabeça. Muito. Mas eu não posto nada no LinkedIn. Eu sou bem. péssima das redes sociais, gente. Então eu vou pegar aqui os que eu tenho de rede social sua e deixar aqui para que as pessoas possam te acessar também, falar sobre temas diversos e eu não dou meu Instagram porque meu Instagram é fechado. Não, assim, aí então não vai nem adianta, né? Tá bom, então deve passar aqui a rede social que ela usa. Eu vou deixar aqui, vocês acessem ela lá. Gente, o grande tapa do dia é que não existe
natureza e ser humano separados. A gente está aqui para coexistir e usar esse planeta de forma sustentável, com os recursos finitos, mas retroalimentar a parada. O que quer dizer isso? Que a gente tenha consciência ambiental. Não tem como desplugar uma coisa da outra. A gente, como ser humano, precisa pisar na terra, se conectar com gente, com natureza, porque a gente vive aqui num grande coletivo. Então, pesquise sobre a sua marca de consumo, sobre o que ela traz de dados ambientais. Cuidado com essa grande massa de manobra que é sobre inteligência artificial. Use de forma consciente e pesquise, sim, para que a gente consiga cobrar dos órgãos corretos desse consumo de água exacerbado. É horrível, mas eu vou deixar o link aqui do Átila, que é um maravilhoso cientista incrível, pra gente se conscientizar. Gente, é isso. Se inscreva no canal, compartilha pra geral realmente e é isso. Beijão, se cuida. Tchau, tchau. Beijo.